Pessoal, boa noite a todos. Estamos dando prosseguimento aqui agora à nossa jornada da comunicação. E hoje a gente vai conversar sobre os horizontes culturais, né? Um tema tão caro a todos nós e tão delicado, que vem se apresentando essas dificuldades que a gente vem acompanhando por questões políticas, econômicas, tudo isso agravado por uma pandemia que, assim como outros tantos setores, devastou o setor cultural. E a gente vai conversar justamente sobre esses horizontes, sobre as possibilidades, sobre uma possível volta por cima, sobre tudo o que aconteceu até aqui e de que forma pode-se apostar numa retomada da cultura. Como eu disse antes, um setor tão caro a todos nós. Então, temos dois convidados, assim, duas presenças muito queridas para todos nós dessa comunidade da PUC e também para a sociedade como um todo. Tá? O professor Arthur Dapiev, tá? Nosso professor, jornalista, escritor, é conhecido por suas participações no Estúdio I da Globo News, autor de livros importantes sempre no setor da cultura, como o B-Rock, o rock brasileiro dos anos 80, Renato Russo, o trovador solitário, e o romance Maracanazo. Tá? Apesar dessa afinidade com a música, pelo que os próprios títulos dos livros dizem, tá? O Arthur, todo mundo conhece por suas crônicas, seus artigos e uma ampla abrangência em todas essas nossas manifestações culturais. Nós temos outro professor convidado, que é o Paulo César Araújo. Ele está, nesse momento, apanhando aqui, como muitos nós, da tecnologia que nos foi imposta, né, por toda essa pandemia. Mas a gente vai chegar lá, tenho certeza que daqui a pouco o professor PC Araújo adentra o gramado. É muito importante a participação de vocês, a gente conta com vocês nessa conversa, certamente vocês vão trazer temas muito legais para que a gente possa discutir aqui, tá? Mas a gente vai conversar essa conversa com o Arthur Dapiev, tá? Arthur, na nossa pré-pauta, nossa conversa, que durou quase a duração da live, tá? De tão legal que estava, de tão interessante, a gente listou alguns assuntos que poderiam ser interessantes para nós, tá? Primeiro, a questão da crise política e econômica que vem atingindo a cultura no país. Né? Você que é um escritor, pesquisador, alguém que está sempre mergulhado nesse tema, como é que você acha que isso vem afetando? A gente vê uma polarização muito grande, não é nem a questão de se falar em política, em partido e coisas do gênero, mas na própria sociedade. Como é que isso vem se refletindo no setor cultural brasileiro? Boa noite, Mauro, queridos colegas, queridos alunos. A cultura brasileira já tinha alguns problemas de financiamento, né? A gente vinha do que era até então a pior recessão da história do país e caímos na verdadeira pior recessão da história do país e do mundo, ao menos em tempos recentes, né? O paradoxo dessa situação é que, ao mesmo tempo, acho que a cultura nunca se mostrou tão necessária, né? Eu acho que se não fosse a cultura e suas variadas manifestações, algumas mais possíveis do que outras, eu acho que esse isolamento, esse distanciamento que a gente consegue ter na pandemia seria ainda mais complicado, seria ainda mais difícil, né? A impossibilidade das pessoas fazerem lives de música, de pegarem um livro na estante ou até encomendarem, comprarem um e-book, etc., escutarem música por streaming. No caso particular do Brasil, o Brasil é uma enorme perplexidade. A gente não consegue pensar no Brasil de variadas maneiras e a cultura ainda também não reflete inteiramente o que é o Brasil dos últimos 2 anos, talvez os últimos 5 anos, talvez fosse um período mais coeso. E as atividades culturais foram diretamente atingidas pela necessidade de distanciamento, de isolamento social. Cinemas estão fechados, casas de shows fechadas, teatros fechados. Foi aprovada em caráter relativamente emergencial a chamada Lei Aldir Blanc, que é uma lei que muito necessária, né, para dar renda para trabalhadores desse setor
mas que, ao mesmo tempo, me causa uma dor enorme o nome dessa lei, porque só tem esse nome porque o Aldir Blanc morreu pela Covid-19, é uma homenagem, mas, ao mesmo tempo, um lembrete da ausência dele. Mas as atividades estão paradas. Algumas conseguem se virar, digamos assim, mas a maior parte está esperando alguma forma de reabertura, porque não vai ser por meramente injeção do governo, que toma, de maneira geral, a cultura como inimiga do Estado, e não só do governo, para financiar, para jogar para cima as atividades. No mundo todo tem esse tipo de paralisia, algumas coisas começaram a ser cobradas, o que é absolutamente necessário. As pessoas frequentemente se esquecem que o artista come, ele precisa comer, precisa pagar a conta. As pessoas, às vezes, lançam mão de alguns artifícios para ter acesso a uma obra de arte e não teriam esses mesmos artifícios na hora de comprar um tênis. Eu já tive essa conversa em sala de aula muitos períodos atrás. Eu pedi que os alunos lessem um livro e aí um dos alunos falou assim, mas é caro. Era, sei lá quanto era, mas não era um livro de arte, era um livro comum. E aí eu perguntei, mas qual é o valor do seu tênis? Ah, mas aí é diferente. Quer dizer, ele jamais entraria numa loja de sapatos e roubaria aquele tênis. Mas ele acha que, simbolicamente, ele poderia entrar numa livraria e sair com um livro de graça. Ele não era um aluno com problema de renda. Certamente não era. Mas era o cacuete, uma questão de valores. Né? Então, acho que, além de problemas estruturais relativos à cultura no Brasil, eu acho que a pandemia acirrou toda a série de problemas que a gente já via em cada país. No Brasil não é diferente. Problemas que a gente já sabia que existiam foram acirrados pela eclosão da pandemia, como, por exemplo, a desigualdade social. O fato de as mortes serem muito mais numerosas no meio da população de baixa renda, a distribuição por regiões de cidade, por região de estado. Isso já existia, tudo isso já existia antes. As más condições do transporte público e aí na pandemia as pessoas se expondo mais à contaminação em BRTs, metrôs e ônibus lotados. A cultura não é diferente, ela já tinha com problemas de financiamento, já tinha problemas de sobrevivência e tem também a adaptação dela a novas tecnologias. Né? Como é que algumas formas de cultura, algumas formas de arte se adaptaram melhor e outras têm mais dificuldade. Eu sei que a gente vai falar disso mais adiante, mas teatro, por exemplo, é uma forma de arte que tem uma dificuldade, acho que essencial, em se adaptar para novas tecnologias. Mas isso já falei demais, fica para um outro estágio da conversa. Não, nem falou tanto, a gente tem muito por falar ainda. Mas você falou em Aldir Blanc, e a pandemia foi particularmente cruel com os nossos artistas, com alguns expoentes da cultura brasileira, em vários setores. Eu acho que música, literatura sofreram muito com isso. A gente perdeu Rubens Fonseca, a gente perdeu Sérgio Santana, Moraes Moreira, nas artes plásticas, o Daniel Azulay, tanta gente. E você vê algum simbolismo nessas perdas, elas poderiam estar refletindo talvez um descaso que esse setor e esses profissionais, esses criadores possam vir sofrendo nos últimos tempos? Depende, Mauro. No caso do Rubem Fonseca, por exemplo, que foi durante boa parte da minha vida meu escritor favorito, né? Acho que eu comecei a escrever ficção pensando no Rubem Fonseca, eu e muitos dos meus colegas de geração. A idade, ele se cuidava muito bem e a idade acabou se impondo. Né? Ele não morreu por conta da Covid. Né? Mas no período de pandemia. Ah, sim, mas com certeza. Eu acho que o que o tornou simbólico não foram as circunstâncias da isso. morte. Não foram as circunstâncias da morte, a causa de cada morte. Uhum. Mas o fato de que não houve nenhuma manifestação estatal em relação à perda desses nomes. Eu acho que isso agrupou todas elas. Quando a ex-secretária de Cultura, cujo nome eu não vou mencionar aqui, disse que não conhecia o Aldir Blanc para se manifestar, talvez alguns de vocês tenham visto uma live, eu acho, da Zélia Duncan apresentando secretária Aldir Blanc, mostrando as músicas do Aldir para ela. Isso encapsulou um espírito de um tempo, né, em que esses artistas de variadas orientações políticas, inclusive, poderia colocar no mesmo lote o Aldir e o Rubem Fonseca, né, desapareceram em surdina, saíram de cena sem que fossem notados. Assim, oficialmente notados.
mas do ponto de vista do reconhecimento estatal, etc., foi como se eles estivessem saindo pela porta dos fundos, o que é uma tremenda injustiça pela própria grandiosidade dos nomes que você mencionou. E você acabou de se referir às lives, que tiveram várias funções, né? Durante esse período, continuam tendo não só a questão da possibilidade de uma janela artística, de sobrevivência, de possibilidades de remuneração, e também como uma forma de resistência mesmo dentro de uma sociedade, né? Como você analisaria esse fenômeno das lives hoje? Você acha que elas vieram para ficar? Eu acho que uma parcela delas, sim, por várias razões. A primeira é que, tal como aconteceu quando a música começou a circular muito em meio digital, as pessoas, o grande público, tende a procurar aquilo que já procurava antes. Então, as grandes lives, aquelas que foram retransmitidas por canais de TV por assinatura, por exemplo, foram todas monetizadas, tinha tudo patrocínio. Geladeira com marca de cerveja, tudo devidamente financiado. Nada errado contra isso, mas aquela marca de cerveja vai financiar certos artistas e não outros. Esse é o primeiro ponto, né? Acaba sendo uma triagem censitária também, quem vai participar de live ou não vai. Uma segunda é uma razão artística. A live, pela própria natureza dela, ela não admite artifício. E parte da arte, da música em particular, o que a gente escuta, o resultado final, é cheio de artifício. Muita gente não consegue acertar uma nota, mas isso é corrigido na hora do estúdio, né? E eu não acho que a nota precise estar o tempo todo no lugar certo, não, embora seja cada vez mais chato em relação a isso, por conta o adestramento que a música clássica acaba fazendo com a gente, querendo a nota certa no lugar certo. Eu acho que uma boa nota errada tem um poder expressivo muito grande. Mas as notas erradas nem sempre têm um poder expressivo, elas são só erradas. Então, tem essa triagem estética também, né? Agora, a parte que vai ficar, e tem acontecido, é a percepção de que as pessoas estão dispostas a pagar para assistir aquelas lives. É a coisa de 2 semanas, o Nick Cave, que é um dos artistas de rock mais importantes do mundo, um cara que amadureceu muito bem, escreve bem também. Ele fez uma live, que não era uma live, na verdade, era um show pré-gravado, mas em algumas sessões em horários marcados, as pessoas podiam entrar e assistir aquele show. Só ele e um piano, num espaço em Londres. E cobrou, sei lá, 20 libras ou 20 dólares ou coisa parecida, que é muito menos do que um show presencial do Nick Cave, naturalmente. Mas era uma maneira das pessoas terem contato com ele. A Olivia Haim estava fazendo show dentro do site do Blue Note, aquela casa noturna que fechou, vai reabrir, não vai, etc. Também cobrando um preço que é quase simbólico em relação a isso. Então, eu acho que há um mercado também para que essa live seja uma outra fonte de sobrevivência, não a principal, mas, sobretudo, em tempos que o distanciamento é necessário, ela seja uma outra possibilidade de sobrevivência para o artista da música, né? Eu acho que para outras formas de arte, evidentemente, a live não funciona, ou então outras formas terão que ser inventadas. No início, nessa questão da live, eu vi grupos de teatro se mobilizando, tentando, de alguma forma, ocupar espaço. O teatro, ele pressupõe interação entre público e elenco, atores, tudo que é envolvido naquela produção. Você acha que é possível em cima do quê? Talvez de uma adaptação do público, talvez de uma solidariedade do público. Qual seria o caminho para preservar essa interação? Eu acho que o teatro, tal como a gente conhece presencialmente, ele não existe nesse meio digital, né? A gente pode ter algumas similares adaptados à tecnologia, né? Os grupos podem pensar em formas de interação, etc. Acho que é perfeitamente possível, né? Agora, na essência original do teatro, tá a presença física dos atores. Isso é de uma potência extraordinária. Qualquer um que tenha ido ao teatro e ficado diante de um ator em cima do palco, aquilo ele não precisa abrir a boca, ele não precisa flexionar uma sobrancelha para ter um significado, ter um impacto, né? Os silêncios no teatro são tão significativos quanto o texto dos autores. Isso é muito marcado. Eu tinha, antes da pandemia ao menos, o fenômeno aqui no Rio, sobretudo, das senhoras da van, né? A van que pegava as senhoras e levava para as sessões de teatro.
tendo estado em sessões onde algumas dessas vans cheias despejaram seu público, um público fiel, dava para perceber que, às vezes, aquelas senhoras estavam felizes só por estarem na presença daquela artista que elas viam na novela das 9, na novela das 7, etc. Isso se perde. Isso, o digital, evidentemente, cria uma intermediação que se perde. Agora, evidentemente, você pode ganhar outro público, porque, ao mesmo tempo que você perde essa presença potente do artista, da artista, você ganha a possibilidade de estar encenando algo para um público que não estaria presencialmente no teatro, fosse por conta da falta de acesso geográfica, financeira, um público de outro estado. Você pode estar encenando no Rio para um público em São Luís do Maranhão ou em Pelotas, por exemplo. Evidentemente, aí não é exatamente aquela experiência original do teatro, mas é talvez uma outra forma de arte, uma variação do teatro que pode se adaptar bem a essas novas necessidades higiênicas e sanitárias. Sempre voltando àquela questão do financiamento, da sobrevivência, né, que afeta tantas categorias e tantas pessoas isoladamente. E outra interrupção que a gente teve até na produção da teledramaturgia. As novelas que se interromperam e as pessoas, as emissoras tendo que trazer novas apresentações, revivals, tá? Trazendo todo um trabalho já passado. Você acha que isso tem algum tipo de ganho do ponto de vista de formação de público? Eu acho que essa situação, no que tange a produção audiovisual, vai estar superada daqui a pouco, mesmo antes da aparição de uma vacina. É possível controlar razoavelmente o acesso de pessoas a um estúdio, mesmo um estúdio de um canal de notícias na televisão, de modo a que você diminua muito a probabilidade de alguém ser contaminado ali dentro. Os roteiristas vão escrever cenas para menos atores, algumas formas de interação entre os atores serão evitadas em alguns momentos. Mas acho que daqui a pouco, na verdade, algumas luzes já têm se acendido nos estúdios de televisão, no sentido de retomar a produção. Agora, até que a vacina exista, ou que a vacina exista, ou se eventualmente ela nunca vier a existir, que você tenha formas efetivas de tratamento da Covid-19, e evidentemente não é a cloroquina, não é o ozônio, em parte do corpo, né, como propôs um prefeito, você consegue retomar a produção normalmente. Você consegue fazer uma aproximação para isso. Na verdade, um fenômeno que abarcava o teatro também pode se acirrar coisas mais menores, menos gente, menos custo, tanto dentro do estúdio quanto tamanho de elenco, etc. O teatro, mesmo antes da pandemia, já vinha se adaptando há anos a uma tendência muito grande pelo monólogo, porque um artista só no palco, frequentemente ele acumula o papel de produtor, eventualmente até de autor do próprio texto. Até por uma questão de barateamento, né? Sim. Ou seja, um aspecto econômico que interfere em tantos outros setores e moldando, de uma certa forma, o jeito de se fazer cultura, teatro, como você disse. E ainda tinha uma outra dificuldade do teatro, que é a seguinte: público para peças que não sejam comédias vinha minguando. Eu me lembro do Paulo Betti falando, né, ali em relação à Casa da Gávea, que ele ia encenar Hamlet, a comédia, que era a única maneira de fazer as pessoas se interessarem por Hamlet era fingir que Hamlet era uma comédia. Claro que Shakespeare tem um senso de humor bem estranho, todas as peças dele têm piadas, algumas bem grosseiras, mas evidentemente Hamlet não é uma comédia. Mas ele brincava dizendo que só assim ele conseguiria encenar Hamlet novamente. Então, várias dificuldades que acabam se tornando mais agudas num período difícil como esse, por conta de pandemia e por conta de políticas ou falta de políticas governamentais em relação à cultura. Mas é interessante, a gente vê todas essas dificuldades e, ao mesmo tempo, na própria PUC, no próprio curso de comunicação, a gente tem entre os nossos alunos muitas pessoas que fazem parte de companhias e têm uma experiência teatral desde uma idade mais jovem, desde a adolescência, alguns desde a infância. Então, esse fascínio continua, né?
eu não sei se a formação de públicos, se uma educação de públicos para essa manifestação específica da cultura poderia ter algum tipo de resultado. Eu não sei o que você pensa em relação a isso. E, ao mesmo tempo, a gente hoje observa segmentos muito grandes da sociedade que se opõem por questões ideológicas, acho que de 2013 para cá, muito a esse tipo de manifestação. Como enfrentar um desafio desses, Arthur? Você vê alguma perspectiva? A gente estava falando em horizonte, né? É muito difícil, quando você está no meio de uma situação difícil, você enxergar saídas, etc. E eu não sou conhecido por ser otimista. Mas a humanidade já passou por barras muito pesadas, a arte continuou sendo produzida de grande maneira, o público continuou a ser formado, né? Passa tanto por um pendor natural, né? A gente teve uma aluna e frequentemente ela encena sozinha as próprias peças, ela se chama Helena de Almeida, ela fez PUC e Cal. E ela faz monólogos extraordinários, o texto dela é incrível, ela é uma ótima atriz. Ela foi tocada pelo teatro, ela queria fazer teatro, ela fazia Cal e fazia jornalismo ao mesmo tempo. Há vários outros exemplos que a gente tem, né? Eu acho que não é a única forma de arte que demanda um certo aprendizado, um gosto adquirido. Música clássica também é uma coisa que, às vezes, a pessoa acha que música clássica é difícil, que é cara. Isso não é verdade, isso não corresponde aos fatos. E estar diante de uma orquestra é uma experiência extraordinária, porque os instrumentos têm um efeito físico na gente. Eles realmente te tocam, né? Fazem uma massagem cardíaca. Se você não está diante dela, é uma experiência mediada. Claro que pode ser feita pela internet, e uma manutenção de orquestras é uma coisa bem dispendiciosa também, porque é caro, são muitos músicos, eles precisam ser remunerados condignamente. Então, no mundo todo, entra dinheiro estatal na manutenção das orquestras, excetuando talvez os Estados Unidos, onde tem o hábito da filantropia muito arraigado, até porque a filantropia rende ótimos descontos no imposto de renda deles, né? Então, elas são mantidas por grandes financistas, banqueiros, empresas. Então, eu não sou muito pessimista em relação à formação ou à manutenção de público, não. E eu acho que, dentro das dificuldades de polarização política, de ódio à cultura mesmo, de pandemia, eu acho que ela sobrevive, ela encontra uma porta de saída, ela vai encontrar outras maneiras de fazer teatro, por exemplo, já que a gente estava falando disso, que não conseguia fazer antes, ou que sequer tinha vislumbrado, e pode ser até que fique mais confortável no novo formato, não sabemos. Várias vezes na história das artes, uma dificuldade técnica, uma dificuldade histórica acabou gerando uma forma de arte completamente diferente. E apenas para dar um exemplo aqui, para não ficar muito abstrato, o blues americano originalmente é uma forma de música acústica. Só que quando muitos daqueles músicos de blues migraram do sul dos Estados Unidos para Chicago para trabalhar, eles descobriram que eles precisavam amplificar suas guitarras para fazer aquela forma de arte. Então você tem o blues acústico e o blues elétrico, porque tinha uma dificuldade ali, senão eles não seriam ouvidos naqueles bares muito movimentados de beira de estrada, de uma cidade grande. É um exemplo muito pontual de uma dificuldade que se apresentou diante dos artistas, e eles adaptaram a forma de arte para aquele cenário diferente, que poderia parecer hostil num primeiro momento. Lembrando aos alunos e também demais participantes dessa live que o Arthur da PIEV está à disposição de vocês, tá? Não só para perguntas, como comentários, para bate-papo, né? Afinal, ele é nosso convidado para isso. E eu queria aproveitar, já que a gente falou, o Arthur ele é professor atualmente na PUC de 2 cadeiras, tá? Ele dá jornalismo cultural e faz uma oficina de apreciação musical. Eu queria saber de você qual é o perfil dos alunos. Eles chegam com curiosidade, com base, com repertório? Como é que é essa aproximação deles com você? Eu faço essa pergunta para eles na primeira aula, né? Eu digo, olha, eu sou esse cara aqui, o que vocês estão fazendo aqui? A resposta errada é, estou precisando de créditos. Essa é a resposta errada, porque claro que pode até ganhar os créditos no final das contas, mas não é a principal razão para você estar numa eletiva, né? São 2 eletivas. Mas a esmagadora maioria já chega ou tendo um conhecimento prévio, uma atração prévia por uma determinada forma de arte,
e aí eu incluo formas de arte que às vezes a gente esquece que são formas de arte, que são gastronomia e moda, por exemplo, mas eu digo para eles que qualquer aula de introdução à antropologia, à cultura, começa a se definir pelo modo como as pessoas comem, pelo modo como elas se vestem, então, evidentemente, podem ser formas de arte. E eles acabam externando, olha, eu gosto disso, eu conheço isso, tem alunos que tocam guitarra, alguns escrevem, trabalham para teatro, uma quantidade razoável de gente escreve, as pessoas gostam de cinema, eventualmente são alunos de cinema, naturalmente, e às vezes eu faço ver que a pessoa já tem ali um cantinho favorito, né? Falta organizar um pouco o conhecimento que se tem dentro de determinada área. E aí forneço bibliografias a pedido, né? Assim, se alguém se interessa por uma área específica, mesmo que não seja uma área que eu acho que entendo alguma coisa, eu vou lá, pesquiso e sei quem é que entende daquela área, acabo fornecendo essa bibliografia. E acaba, no final das contas, às vezes eu conheço coisas, às vezes não, com muita frequência eu conheço coisas por intermédio deles, eles ficam... É uma imagem que eu sempre tive, assim, de trocar figurinha, sabe? Olha, eu tenho aqui o Messi, você tem o Cristiano Ronaldo repetido, vamos trocar essa figurinha? E aí eu acabo aprendendo, conhecendo algumas coisas interessantes por intermédio dos alunos. A de apreciação musical ainda é inédita, né? Ela começará nesse próximo período, foi pensada para esse cenário tecnológico, inclusive, né? E parte de uma... O jornalismo cultural trata disso, também trata de jornalismo literário, que é um momento em que o próprio jornalismo pode se tornar uma forma de arte, ele mesmo, né? Aqueles textos notáveis de Gaita Lese, Tom Wolfe, Antônio Calado, do Rich Harazim, de apreciação musical parte de um certo incômodo meu, e eu percebo que muitos deles compartilham, que a gente nunca ouviu tanta música, mas escutou pouco, ou vice-versa, né? A gente escuta muita música, mas a gente não presta atenção nela, porque ela está presente em todos os cantos. Então, a ideia é fazer com que a gente escute e entenda a relação dela com estilos, com história, com a biografia dos artistas. É uma pena, inclusive, o PC não ter entrado, porque a gente poderia discutir com ele, embora você também tenha... Você biografou Renato Russo, entre outros. Então, a questão da letra. Esse ponto que você levantou, que nem todo mundo para escutar. E a letra, a letra de música, dentro da cultura brasileira, é um ponto fundamental. É algo realmente diferencial do Brasil em relação à grande maioria dos países. Tem espaço para o letrista? Tem que ter, né? Tem que ter. A gente tem alguns dos grandes letristas da história da música popular no mundo, né? Então tem que ter espaço para o letrista. Inclusive a remuneração, né? Essa era uma questão que afligiu o Aldir enquanto ele estava vivo, que era um dos maiores letristas da música popular brasileira, né? Um cronista por intermédio de verso de música. E no rachuncho final de direitos, copyright, etc., o letrista acaba sendo menos remunerado do que o performer, do que aquele que apresenta as músicas. E o Aldir tinha pânico de fazer a apresentação. Exatamente. É o João Bosco e Aldir Blanc, isso veio. O Paulo César Pinheiro e tantos outros. Pois é. O Chico Buarque juntava música. Quem se apresenta com as próprias músicas acaba levando uma vantagem assim, de sobrevivência, né? E às vezes a pessoa nem sabe, nem associa a letra àquele letrista, mas associa ao seu intérprete. Eu acho que muita gente, não só a ex-secretária de Cultura, pode ter descoberto que tantas letras que ela conhecia eram letras do Aldir Blanc, ou letras do Ronaldo Bastos, que é responsável por tantas letras do chamado Clube da Esquina, né, como Fernando Brant, falecido também. Vitor Martins, tantos outros. É uma coisa tão bem impressionante. Isso que você falou, Mauro, não vou dizer que é exclusivo, mas é um diferencial da música brasileira, que é lá atrás, já com Vinícius de Moraes e outros, não tinha uma diferença entre você ter alta cultura da poesia e uma baixa cultura da música popular. Você tinha um dos maiores poetas do idioma português fazendo letra de canção popular. Não é à toa que Bob Dylan acabou ganhando um Nobel com isso, e de Exatamente. literatura. Muito justo, né? Muito justo. Olha, a Júlia Mendola está fazendo perguntas aqui, está fazendo observações aqui pelo chat. Você não quer entrar não, Júlia? Cadê você? Onde está a Júlia? Bom, então eu vou reproduzir enquanto a Júlia não aparece. Tá? Vocês estão me ouvindo?
Agora sim, sim. perfeito. Ah, Se você tudo bem? puder, se você puder Eu tô aparecer, tentando. se você puder aparecer, vai ser fantástico, Júlia. Cadê sua câmera? Vocês estão me vendo? Eu Pronto. lembro da Júlia. Tudo bem, Agora Júlia? sim, agora sim. Tudo bem? Gente, boa noite. Não, na verdade, a pergunta que eu fiz foi porque eu sempre acho que é uma coisa que impressiona todos os alunos e qualquer pessoa que escute o DAPEB falando não só em aula, mas, enfim, nas colunas do Globo e também na TV, sobre a amplitude do conhecimento, né? E que chama atenção não só por ser uma coisa analítica, né, de outras décadas, de uma amplitude enorme de assuntos, mas também se mantém informado sobre as coisas que acontecem agora, né? As tendências, coisas que, às vezes, a galera mais jovem não está tão antenada assim ainda, né? Minha pergunta foi sobre onde você se informa, né? Porque eu acho que não está... as suas fontes, entre aspas, não estão nos jornais tradicionais, né? Se você tem uma dica de onde você tira essas informações, onde você busca essas análises. Oi, Júlia. Bom revê-la. Obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que isso nasce de uma dupla condição de jornalista, não só minha. Eu acho que a gente é uma combinação mais ou menos feliz ou mais ou menos infeliz entre obsessão e dispersão. Eu sou muito dispersivo. Eu me interesso por uma quantidade completamente... Enfim, me interesso por coisas muito bizarras, essa que é a verdade. Já comprei livros sobre tubarões, sobre baratas, para ler sobre a anatomia, sobre a vida desses animais. E às vezes embarco no assunto e meto a cara nele até me tornar especialista em 2 horas, né? Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Como jornalista, a gente tem que virar especialista muito rapidamente. Então, eu acho que devo ter usado, talvez, na sua turma, a imagem de que a gente é meio uma esponja, a gente fica ali quietinho, filtrando e pegando qualquer coisa que possa nos alimentar. Eu costumo dizer que não tem nada de informação que a gente não vai usar um dia. Você pode um dia ler, por acaso, que a capital da Flórida não é nem Miami, nem Orlando, mas é Tallahassee. Não tem nenhuma importância essa informação, mas um dia você saber que Tallahassee, que é a capital da Flórida, vai fazer diferença em alguma coisa que você está escrevendo. Então, uma coisa que eu enfatizo muito com vocês também é a necessidade de exercitar a memória. A gente tende, sobretudo hoje em dia, com a possibilidade de ter computadores, celulares, a gente tende a terceirizar a memória. Ela vai estar sempre num lugar fora da nossa cabeça. Só que a chave de ignição é a nossa cabeça. Se você não se lembrar de nada, você não consegue acessar o que está na nuvem, o que está na web. Então, parte da informação é pela mídia dita tradicional, parte é por revistas assinadas, e um tablet ajudou muito nisso, né? As revistas passaram a chegar imediatamente naquilo. Televisão, noticiário de televisão, eu acabaria elencando tudo aquilo que você pode se informar. Às vezes é uma conversa de rua, às vezes é uma conversa entre alunos, às vezes é um aluno que diz, já ouviu fulano aqui? E aí eu acabo aprendendo com ele, conhecendo alguma coisa. Então, acho que é uma capacidade de agregar, assim, de ficar juntando informação. Acho que essa aqui é uma coisa que nos aflige e nos afeta a todos. Mas no caso da área de cultura, é tanta coisa realmente para guardar, para fruir, que às vezes também realmente é da vontade de comprar um HD externo e ir juntando junto daquilo que a gente lembra, que a gente sabe. Sempre lembrando, né, que cultura não é uma coisa independente assim da realidade, né? O fato de você saber da realidade social, histórica, biográfica, de onde ela nasce, ajuda a gente a fixar porque aquela forma de arte é aquela forma de arte. Eu usei ainda há pouco o exemplo do blues, e é exatamente isso, é a vida daqueles caras, como eles aprenderam a ganhar vida para não continuar trabalhando no campo, ou trabalhando em subempregos nas cidades ali do sul dos Estados Unidos. Gente, a Júlia abriu aqui a porteira, então vou fazer uma pergunta do Alex Braga, que chegou aqui no privado, porque ele está sem microfone. Então ele pergunta a você, Arthur, se os movimentos atuais Black Lives Matter, se eles podem trazer alguma influência ou exercer alguma influência sobre as manifestações artísticas.
Talvez até o contrário, né? Talvez as manifestações artísticas tenham exercido influência sobre movimentos como o Black Lives Matter. Na verdade, é um circuito, né? Uma coisa fica alimentando a outra eternamente. E aí, para todos nós jornalistas, ter uma boa noção da história daquilo que a gente cobre, que a gente interessa, ajuda, né? O papel da música negra americana na luta pelos direitos civis lá na década de 60 é uma coisa fundamental. Não dá para contar a história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 sem falar de Aretha Franklin ou de James Brown, por exemplo. E quando eu menciono esses nomes em sala de aula, eu digo aos alunos para se ajoelharem, porque na presença do nome de Aretha Franklin e James Brown, ajoelhem-se, em sinal de respeito, né? Porque Nina Simone, que tinha uma militância fantástica nisso. Eu conto isso às vezes na noite seguinte ao assassinato do Martin Luther King. O James Brown tinha um show marcado em Boston. E existe documentário, existe imagem disso. Vocês vão encontrar quando a live acabar, evidentemente, no YouTube, provavelmente. E ele decidiu manter o show. Os Estados Unidos estavam pegando fogo por manifestações contra a morte do reverendo. E ele decide bancar o show. Ele teve um encontro com o prefeito de Boston e disse que ia fazer o show. E ele controla toda aquela revolta, toda aquela angústia, ele controla no palco. A partir daí ele vira um alvo do FBI, porque o FBI percebe o poder que ele tinha na mão como líder político, até se ele quisesse. Então passaram a escarafunchar o imposto de renda dele, etc, etc. O Respect, que é uma música popularizada pela Aretha Franklin. Não só em relação à mulher negra, isso lá em 1964 ou 5. Então, na verdade, essas manifestações também têm como uma informação lá atrás a existência desses artistas com vozes extraordinárias e com um engajamento político extraordinário desde ao menos a década de 60. Né? Olha, as perguntas continuam. Temos 2 Pedros e um Rafael, só que o Rafael é o professor Rafael Ruzak. Daqui a pouquinho ele vai fazer. Então, primeiro, Pedro Bueno, você pode aparecer para fazer a pergunta? Cadê você, Pedro? Pedro apareceu, tem um estranho símbolo ali atrás dele, Arthur. E ele está mudo aí, né? Tem que liberar aqui o acesso da... Agora foi. Eu acho que a gente podia inverter essa ordem, mas vamos lá, vai, Pedro. E aí, Pedro? A bandeira eu botei até em homenagem ao da PF. Imaginei. Você acabou me homenageando também contra a vontade, mas tudo bem. Vamos lá, Pedro. Tudo bem, gente? Boa noite. A minha pergunta para o DAPIEV é com relação ao jornalismo literário. Eu lembro muito das aulas dos textos que a gente lê, que tem que ter muito aquela aproximação do jornalista com o personagem ou com o que ele vai fazer no texto. Que a gente vê acompanhando aí um mês, caso do Talese com Sinatra, enfim, e vários outros. Eu queria saber como se vê o futuro desse jornalismo literário, visto que as rotinas mudaram e essa aproximação com as pessoas mudou. Então, eu queria saber um pouco desse futuro aí do jornalismo literário, como é que você acha que isso pode influenciar aí o meio? Olha, Pedro, obrigado pela pergunta. Em tempos de isolamento, ele se torna quase impossível, né? Por conta dessa necessidade de estar na presença dos assuntos, das pessoas. Mas eu acho que, passado o período mais brabo, ele segue adiante, como ele já é feito há muito tempo, né? Eu acho que como, de certa forma, ele é uma forma de arte também, eu acho que o desafio dele é o desafio um pouco do teatro ou da música clássica. É aquela forma de arte, mas não é aquela forma de arte que gera um blockbuster no cinema, que arrebenta no serviço de streaming de música. É uma forma de arte falando para um público menor. Ela não é melhor ou pior por falar para um público menor, né? Isso é uma coisa que eu sempre digo para vocês. Mas é uma limitação que ela assume, que ela faz. Né? Você tem a Svetlana Alexievich, né, que ganhou o Nobel, acho que no ano anterior ao Bob Dylan, que é uma escritora bielorrussa, ganhou fazendo jornalismo literário, contando histórias lá da Bielorrússia, da antiga União Soviética também. Então, acho que enquanto tiver pessoas interessadas em gente, em história sobre gente, esse tipo de jornalismo continuará tendo um público, se não vai expandir, ele continuará tendo um público fiel e um público interessado. Eu espero ter aplicado ele em vocês, nas salas, para que vocês continuem prestando atenção nesse tipo de jornalismo,
praticada aqui no Brasil, sobretudo, mas não só pela Piauí. Bom, Pedro, espero não errar o seu nome, faz de conta que é francês, aqui está Osier. Aí você me corrige na hora que entrar. Olá, tudo bem? Boa noite. Tá certo, sim. Osier. Opa, que bom. Primeiramente, é uma honra estar aqui fazendo uma pergunta para o professor Arthur da Pieve. Eu falo de Manaus. Maravilha. Criei uma conta no Tem um belo símbolo ali atrás. Eu tenho que chamar a atenção para o fato que ele tem... Ele se inscreveu com o símbolo certo. Aqui eu vou ter que apelar e botar alguma coisa aqui atrás de mim também. Aqui também tem o Rodrigo Amarante da PEV, que quero te agradecer primeiramente pelo livro aqui, consegui. Assim, desculpa ser tô um pouco emocionado para falando da PEV, enfim, eu só queria dizer assim que aqui no livro você retrata muito o ócio de esperar as coisas chegarem, os discos, Clash, etc. E eu quero te dizer que aqui em Manaus eu tenho uma dificuldade imensa de ter acesso a Rui Castro e a Arthur da Pieve. Eu não consigo comprar o Metrópole à beira-mar, pago uma taxa horrível para o correio entrar. Então, assim, essa situação de algumas pessoas falarem os jovens não querem ter acesso, tem preguiça e tal, assim, demanda muito também que o nosso país ele é um pouco complicado para quem está fora do eixo ali, eixo Rio-São Paulo, para ter acesso a livros, filmes, etc. Por exemplo, só para fechar essa lista de exemplos, para eu ter acesso a um filme do João Moreira Salles, eu tenho uma dificuldade imensa, pago valores absurdos para as empresas de streaming. Enfim, da PVA, a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: como que você faz assim, você fez para entrar no jornal e meio que mostrar para os chefes, assim, porque eu sou estagiário agora, né, estou no 6º período de jornalismo, e só que eles me botam sempre para fazer hard news e para rua. Aqui acontece muitos crimes e tal, e eu tenho que sempre estar fazendo isso. Como que você fazia para falar, olha, eu gosto de escrever de cultura, eu gosto de falar sobre música, praticamente, eu sou ignorado dentro do meu estágio, assim. Eu queria saber como que você fez para falar sobre isso, porque eu leio muito, compro o senhor tem o B-Rock, tem o Trovador Solitário, do Renato, enfim, mas o que eu queria falar assim, gente, eu queria escrever sobre música, sobre teatro, sobre filme, e eu queria saber como que você fez, assim. Desculpa, estou um pouco nervoso. Valeu. Imagina, obrigado aí por estar aqui conosco, daí de Manaus. Entendo perfeitamente a dificuldade assim, que você tem de conseguir acesso a algumas coisas, por conta da distância, por conta do mercado menor, etc. É bom ouvi-lo sobre isso. No meu caso, Pedro, eu já fui bater na porta. Na verdade, quando eu saí da PUC, quando eu saí da PUC a primeira vez, na metade de 85, quando eu me formei na graduação, se eu tivesse ido bater na porta do editor de política, no editor de esporte, seria mais ou menos a mesma coisa. Eu não sabia que ia trabalhar com cultura, que era uma coisa que já me afetava tanto, mas política e esporte também afetavam naquele momento, que era um momento de redemocratização, né? E no caso da imprensa esportiva, a gente tinha, como torcedores do Botafogo, uma quantidade enorme de jornalistas importantes que eram alvinegros. Mas calhou de eu ir bater na porta do Caderno B, do antigo Jornal do Brasil aqui, quando o editor era do Zuenir Ventura. Eu já tinha escrito algumas coisas sobre cultura no tempo da faculdade, num jornalzinho que a gente fazia, e num outro jornal que um colega fazia, mas a cultura era só uma das possibilidades. E aí fui bater na porta lá do Jornal do Brasil, e os meus ex-alunos já ouviram essa história, então eles podem tapar os ouvidos nesse momento, que o Zuenir me pergunta assim, do que é que você entende? E aí eu respondo que entendia de música, literatura e cinema. Só alguém com 22 anos de idade para achar que entende de música, literatura e cinema, né? A gente entende, quanto mais a gente entende de um assunto, mais a gente sabe que a gente entende pouco dele, né? E o Zuenir deu um risinho que eu só fui entender uns 20 anos depois, e aí me falou, o que você tem aí de sugestão de pauta? Era um jornal grande, com divisões muito claras entre editorias. E aí uma das pautas emplacou, era uma pauta com a Plebe Rude, aquela banda de rock de Brasília. E aí uma foi levando a outra, que foi levando a uma, etc. E aí fui adiante, né? Eu acho que hoje em dia, quando estão mais embaralhadas, por razões até de diminuição das redações, as diferenças entre as editorias, a gente tem que se virar em muitas coisas, né? Hoje em dia, na TV,
o meu assunto é muito mais a política, do qual eu já fui editor também, do que qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, você tem sites colaborativos pelos quais você pode escrever de qualquer parte do Brasil sobre música, sobre filmes, né? Sugerindo produção de coisas, escrevendo para eles. Pode ser que a sua porta de saída para escrever e trabalhar com cultura não seja o lugar de onde você é o estagiário hoje. Pode ser que não seja. Mas pode ser que esteja num site desse, em Manaus, ou no Maranhão, ou em Brasília, em São Paulo, Rio. Essa é uma das belezas da internet, né? A sua própria presença aqui é um dos exemplos disso. Você não precisa estar colado na pessoa, na redação, para mostrar serviço. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, assim, de provar, como com algumas vantagens eu provei lá atrás, que eu consegui escrever alguma coisa sobre música para ser publicado no Jornal do Brasil daquele tempo. Então, você tem uma infinidade de sites colaborativos, mas tem também a possibilidade de você mesmo iniciar um blog ou iniciar um site escrevendo para você. Em vez de produzir conteúdo para o David Zuckerberg, produza para você também. Olha, César, o que eu estou escrevendo? Isso aqui... E aí é uma questão geométrica, né, de você ir conseguindo primeiro leitores entre pessoas que te conhecem, e daqui a pouco pessoas te conhecem, as pessoas que te conhecem, e assim a coisa vai modulando, né? Eu acho que essa é uma possibilidade que eu não tinha no meu tempo. Eu precisava recorrer a formas de publicação mais tradicionais, que eram muito mais afinadas, muito mais estreitas. Olha, antes de passar para a pergunta do professor Rafael Rossack, só um registro que a professora Ítala confidenciou para a Júlia, que a Júlia fez a pergunta que ela gostaria de ter feito. E eu acho que qualquer um, né? Poxa, da PF, de onde você tirou isso tudo? Acho que todos nós... Eu sou só uma esponja. Obrigado, gente. Eu sou só uma esponja. Eu fico filtrando água, é só isso. Então, o professor Rafael tem uma pergunta para fazer para o Arthur também. Arthur, fiquei muito interessado. Primeiro, boa noite. Fiquei muito interessado aí nessa sua disciplina, né, sobre essa questão, e principalmente daquilo que você falou, que hoje a gente tem muito acesso à música, mas a gente ouve pouco a música, né? E isso talvez tenha a ver com uma questão geracional que consome música em Spotify e YouTube, etc., e consegue ter acesso a tudo a qualquer hora. Né? A gente é de outra geração, que a gente valorizava aquele compactozinho que a gente passava a semana economizando, né? Deixava de lanchar, deixava de fazer aquele lanche no Bob's, tomar um milkshake, para chegar, comprar aquele compacto e ficava ouvindo aquela música, né? Repetidas vezes. E hoje, por incrível que pareça, com toda essa abundância, né? A gente tem um retorno à cultura do vinil. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião a respeito disso. Por que o jovem com o Spotify, né, vai buscar esse retorno, essa cultura da escassez que nós vivemos, né, principalmente no meu caso, nos anos 80, né, comecinho, final dos anos 70? Obrigado pela pergunta, Rafa. O que eu vou falar agora é especulação, né? Mas eu acho que a palavra posse faz pensar numa coisa muito consumista de propriedade, mas o sacrifício de ter aquilo em mãos, e hoje em dia o vinil voltou a circular, mas é muito caro, né? É caríssimo, né? Comprar um disco novo em vinil. Aquilo fazia com que a gente valorizasse mais, né, a música. Hoje em dia ela está ali no acesso, né? Ela está no streaming, está no celular de cada um de nós. E a qualidade de audição, e essa é uma das coisas pelas quais eu me bato, e você também é fanático por qualidade de som, é fundamental, porque às vezes você não escuta aquilo que o artista teve o maior cuidado de colocar lá. Aquela flauta bem aguda, ou aquele contrabaixo rugindo ali embaixo, né? Então, acho muito interessante essa coisa do vinil. Algumas bandas contemporâneas, ou ao menos bem novas, surgiram primeiro na internet e ganharam a vida vendendo vinil, tipo os Arctic Monkeys lá na Inglaterra. Eles foram campeões de venda em vinil. A capa tem um tesão diferente, tem uma coisa distinta ali, o cheiro do papel, o cheiro do plástico, a possibilidade de você já ter a letra dentro do mesmo produto, né? Toda uma arte gráfica, né, Arthur? Arte gráfica. Toda uma arte gráfica na composição daquelas capas maravilhosas.
que mais me faz falta em streaming é não ter arte gráfica, assim, porque eu consigo... se eu gosto de uma coisa, eu vou buscar num formato mais pesado de som, né? Mais rico de som. Agora, a arte gráfica não dá conta, não adianta ver o digital booklet junto, né? Não é a mesma coisa, né? Então, acho legal quando os mais jovens ficam ligados no produto físico, quando podem estar, porque isso mostra um tipo de necessidade diferente, menos imediatista em relação à música, porque quando você tem um LP, e eu não sou eu escuto mais CD do que LP, você pega a agulha, coloca em cima do prato, troca o lado, limpa aquele troço todo, a agulha e o prato. É uma relação diferente que você tem com aquilo, é quase uma relação mais espiritual, né? Mais de reverência, uma relação meio religiosa. Eu costumo dizer que é algo ritualístico. É ritual, exatamente, essa é a palavra que estava me fugindo. O disco é um momento ritualístico que eu sento e pego o disco, aí fico com ele na minha mão e fico com aquela preocupação, né? Geralmente, essa nova geração, quando consome a música, está consumindo a música, eles são multifunções, multitarefas, igual os computadores atuais, os celulares, os dispositivos, né? E a gente é de uma época mais que a gente sentava para ouvir música e podia dizer, olha, hoje eu passei a tarde ouvindo música, porque você literalmente ficou sentado em frente da vitrola, viajando naquelas capas, né, saboreando aquelas artes gráficas, lendo as letras e mergulhando naquele universo que o músico tentou passar para você a partir do som. Afusa, você falando disso agora, dessa reverência, assim como Arthur, só um registro. Aquilo que você falou sobre a memória, que às vezes vem e pega a gente de jeito. Havia uma novela chamada Beto Rockefeller, tá? Que foi um marco da teledramaturgia no Brasil, e ela tinha um outro ritmo e outras preocupações e propostas. Eu me lembro de um capítulo específico, eram apenas dois personagens, o Beto Rockefeller, que dava título à novela, o ator era Luiz Gustavo, e o Vitório, vivido pelo grande teatrólogo Plínio Marcos. Foi um capítulo inteiro dedicado ao álbum branco dos Beatles, com as músicas comentadas. E o capítulo terminava com o Beto pregando aqueles 4 postais que vinham como brinde naquele disco na parede dele. Então, mais reverência do que isso, eu não consigo nem imaginar. Aquilo foi fantástico, essa conjugação das diferentes manifestações culturais. Agora, Arthur, o professor Paulo César teve dificuldades assim, em entrar aqui, é uma pena, mas ele é uma pessoa importantíssima dentro de um determinado aspecto que diz respeito à cultura, que é a luta contra a censura. Tá? Então, todos nós lembramos que ele foi o biógrafo proibido, censurado do Roberto Carlos. A batalha judicial que ele travou foi manchete no país inteiro, no mundo inteiro. E depois ele também fez um livro, tá? Eu Não Sou o Cachorro, Não, que era dedicado aos chamados artistas bregas, os cantores. E uma das coisas mais impressionantes desse livro é dizendo a censura que esses artistas sofreram numa época em que todo mundo via os grandes nomes da MPB sofrendo com a censura. E esses, Valdir Soriano, Odair José, tudo isso retratado no livro do professor Paulo César Araújo, sofreram a censura pelos costumes. Você vê um recrudescimento dessa censura pelos costumes, Arthur? Olha, do ponto de vista constitucional, não é possível que ela exista, não que se mude a Constituição, né? Por conta de vista da decisão do STF lá que liberou as biografias, né? Paulo César foi uma figura de proa nesse momento, né? Com a célebre sentença da ministra Carmen Lúcia dizendo que cala a boca já morreu, etc, etc. Do ponto de vista formal, não há condições para isso, mas há formas variadas de censura e de autocensura também, né? De você ter medo de abordar certos assuntos. Isso existe desde que, enfim, imagino que desde que a arte é arte. No caso da censura oficial, e no caso particular dessa história do Paulo César, já que ele não está conseguindo estar aqui, vamos falar um pouquinho dele,
Não foi uma censura oficial o livro que contava a história do Roberto Carlos, que é um livro de alguém que admira profundamente o Roberto Carlos. É uma crueldade danada, porque é um livro que, quando você lê, você percebe o respeito que o Paulo César tem pelo seu personagem. Foi uma sentença judicial dada por um juiz de São Paulo que tinha a veleidade de ser autor de músicas. Ele entrega, acho que na época, ainda uma fita cassete com composições dele para ver se o Roberto não iria querer gravar. E aí ele consegue, a defesa do Roberto consegue triunfar com uma tese que é completamente louca. Cai assim na aula de introdução à lógica, você já derruba o argumento da defesa do Roberto Carlos. Eles argumentaram, em suma, que a vida do Roberto Carlos só pertencia ao Roberto Carlos. E aí o juiz falou, só pertence ao Roberto Carlos, portanto, não pertence ao Paulo César Araújo. Ora, se a vida do Roberto Carlos só pertencesse ao Roberto Carlos, ele jamais poderia falar da Wanderleia, do Erasmo Carlos, do Tim Maia, que era da Turma do Matoso, porque a vida de cada um desses personagens pertenceria apenas a esses personagens. A biografia que o Roberto Carlos, a autobiografia que o Roberto Carlos diz que está escrevendo há séculos, só poderia fazer, segundo essa lógica, só poderia se dar no recesso do quarto dele, ou do banheiro, ele com ele mesmo. Quando entra outra pessoa, ele não poderia mencionar. Né? E esse argumento, que é absurdo, completamente absurdo, acabou ganhando ali na justiça. O Roberto Carlos estava defendendo os interesses dele ali. Agora, uma coisa que foi preocupante naquela ocasião é que boa parte da classe artística tomou a defesa do Roberto Carlos. Disse que o Roberto Carlos tinha razão, etc., que essas pessoas, tipo Paulo César Araújo, Arthur da Pieve, Rui Castro, etc., ganhavam dinheiro às custas das próprias vidas. Bem, quem dera ganhasse esse dinheiro às custas da vida dos outros, ou de qualquer outra vida. Então, fechou-se fileiras ali com Roberto Carlos, que nunca, jamais primou pela, digamos assim, pelo liberalismo, né, das ideias políticas, etc. E acabou valendo o que vale no mundo civilizado, na maior parte dele. Você, uma pessoa pública, tem direito a ter uma biografia publicada. Quer dizer, o público tem direito a ver essa biografia. É bom lembrar que no Congresso, naquela ocasião, um dos principais opositores à liberação, chamada liberação das biografias, era o então deputado federal Paulo Maluf, que evidentemente não tinha e não tem nenhum interesse em que alguém conte a sua história. Agora, o brasileiro, sobretudo o eleitor de São Paulo, tem todo o direito de saber a história do Paulo Maluf, não contada por ele ou por alguém próximo a ele, mas por um jornalista profissional, um historiador, alguém que escreva bem e se interesse pelo assunto. Então, aquele episódio foi um episódio bem triste, né? Bem triste naquilo. Alguns artistas que foram censurados acabaram defendendo essa proibição do livro do Paulo César, sem entender direito o que estava em jogo, eu acho. Talvez depois eles tenham pensado melhor e visto que não era bem aquilo. Alguns eu tenho certeza que repensaram a questão. Bom, Arthur, tem uma pergunta agora do professor Creso Soares Júnior, que também quer participar da nossa conversa. Né? Arthur, Oi, estou tentando. Tudo bem? Tudo bem? Oi, professor Mauro. Eu tenho saudações ao Arthur e ao Mauro também. Um pequeno emblema aqui. O Mauro parece estar se levantando. Arthur, eu tenho participação. Eu tenho uma pergunta, Arthur, que é a seguinte: qual a formação, qual a importância do rádio na sua formação como ouvinte de música? Que eu acho que assim mudou completamente a relação hoje em dia. Eu vejo que as rádios mais reproduzem o que está na internet bombando, né? Até porque elas têm uma revista, né? A Crowley, que elas veem o que está bombando e colocam para tocar lá. E eu queria saber a importância do rádio na sua formação como ouvinte de música. Foi fundamental, Creso. Obrigado pela pergunta, foi fundamental. Quando eu ainda não tinha muita noção, havia aqui no Rio de Janeiro uma rádio chamada Eldopop, que tocava as coisas mais esquisitas em termos de música, de rock. Né? Muito rock progressivo,
Eu não tinha assim, uma atenção especial em música naquele tempo, mas a Eldopop estava lá. Quando eu passei a prestar mais atenção em música, a rádio que bombava aqui no Rio de Janeiro era a Cidade FM, que ainda existe o título, mas é uma rádio diferente. Não era uma rádio dedicada a rock, mas os locutores fizeram história. Boa parte do tipo de locução que a gente escuta ainda hoje, não só nas rádios FM do Brasil, como de Portugal também, foram personagens como o Romilson Luiz, Eladio Sandoval, o Fernando Mansur, que acabaram criando. E eles tinham apreço pela música, eles gostavam de contar a história da música, né? A história por trás daquela música, o personagem. E um pouquinho depois, aqui no Rio de Janeiro, isso foi muito importante, na verdade em Niterói, deve-se dar o devido crédito, a Fluminense FM. Né? A Fluminense FM, não só na programação normal, né? Ela foi criada pelo Luiz Antônio Melo e pelo Samuca, né? Pelo Samuel Weiner Filho, que morreu bem jovem num acidente de avião. Não só na programação normal, mas em programas como o de Maurício Valadares, ou de Luiz Roberto Mar, você descobria coisas absolutamente pirantes que estavam acabando de explodir na Inglaterra, na Irlanda, na França, sei lá onde. Então foi fundamental na minha formação. E aí, quando você perguntava, eu me perguntava assim, como é que é o equivalente a isso para quem está começando a escutar música hoje em dia, né? Porque essas rádios, assim como a imprensa musical, assim como as próprias gravadoras, elas funcionavam como um referendo, assim, era uma chancela, né? Para quem gosta de música clássica e vê um CD, eu não tenho nenhum aqui à mão para mostrar, com aquele selinho dourado da Deutsche Grammophon, que é uma gravadora inglesa, alemã, você não sabe o que está tocando, você não conhece o intérprete, não conhece o consumidor. Vê Deutsche Grammophon, você já fica com o radar ligado. O Blue Note, para quem gosta de jazz. Tem aquela capinha Blue Note. As rádios funcionavam dessa maneira também. E hoje em dia eu raramente escuto o rádio, que é uma pena, na verdade, que eu deixo de descobrir coisas que eu possivelmente gostaria. Tá? E eu não sei o que esse papel, quem presta esse serviço hoje em dia. Uma vez, numa entrevista na Rádio JB, o próprio Caetano disse, quando perguntaram sobre a formação musical, qual era a formação musical dele, ele falou rádio. Assim, é uma coisa muito interessante. Eu sou anterior um pouco, por idade a vocês, e ainda do tempo do AM. Então, a formação era rádio mundial, porque ela era muito eclética no que fazia, e Rádio Jornal do Brasil AM também, a gente consegue escutar ainda programações dela. Mas é uma referência interessante. Gente, a gente está chegando ao fim, mas a gente não falou de algo, Arthur, que tínhamos conversado lá no nosso bar pré-pauta virtual, que era a questão da cultura dos quadrinhos, né? Que você mesmo identificou como algo forte e também uma manifestação artística que atravessa gerações. Então, gostaria de que você conversasse um pouquinho com a gente sobre a importância dessa cultura dos quadrinhos, dos comics, né? É uma cultura, Mauro, ainda hoje um pouco subestimada. Em muitos meios de comunicação de massa é tratado como uma coisa menor, uma coisa de criança, quando evidentemente não é. Primeiro tem o impacto financeiro no cinema, né? Quase tudo que arrebenta a boca do balão no cinema hoje em dia vem do quadrinho, né? Alguns filmes são recriações diretas do quadrinho, né? Aquele 300, no qual Rodrigo Santoro vive o Xerxes, aquilo é uma cópia do Frank Miller. O desenho do Frank Miller em 300 é exatamente aquilo que você vê na tela, por exemplo, a representação visual. Ou como o Batman renasce um pouco por conta dos quadrinhos, renasce como personagem de cinema. Algumas das coisas mais extraordinárias escritas e desenhadas pelos seres humanos no século passado vieram dos quadrinhos. Maus, Watchmen, Batman Ano 0, Batman Ano 1, A Piada Mortal, do Alan Moore, que é uma história do Coringa. O Coringa, que eu acho particularmente um filme extraordinário, é um filme que, embora não seja baseado numa história em quadrinho em particular, é a linguagem do quadrinho total, não é só o personagem, o clima da história daquela Gotham City é a Gotham City dos quadrinhos. Então, muita coisa boa se produziu ali, em graphic novels, etc. Existem alguns países do mundo onde essa cultura é muito forte, né? Se alguém já foi à França ou à Bélgica, entrou numa livraria, já viu as pessoas sentadas no chão lendo história em quadrinho, né? Não leva para casa, lê a história rapidinho ali. E na minha formação, inclusive na formação
cultural, né, poderia estar na resposta anterior para a Júlia, os quadrinhos tiveram um papel essencial. Não só Asterix, porque Asterix acaba te falando um pouco, por exemplo, da história da Europa, das peculiaridades daqueles povos. Né? E do século XX, fantástico. Século XX. As rivalidades dentro do continente. As definições que eles dão para os ingleses ou para os belgas, aquilo é engraçadíssimo, porque eles eram belgas, né? Franco-belgas, os autores. Ou o próprio Tio Patinhas. Eu não sei se alguém aqui leu Tio Patinhas, mas a questão mais tosca, que é a da acumulação de valores, as aventuras dele sempre tinham uma história envolvida, história com H maiúsculo. Tinha muitas referências históricas que me faziam procurar isso. E na época, Abril publicou uma coisa que se chamava Enciclopédia Disney. Era uma enciclopédiazinha adaptada ao mundo Disney, mas era uma enciclopédia que estava de história, geografia, etc. Então, mesmo quadrinho assim, mais comercial, como esses produzidos pela Disney, acabava me empurrando para dentro de outras procuras, outras curiosidades ao menos. Os almanaques, eu me lembro bem da infância, os almanaques dos personagens, trazendo um mini tomo de enciclopédia. Manuais, o primeiro manual foi o manual do escoteiro Mirim, que ensinava a dar nó, umas coisas de sobrevivência muito prática, né, que eram os 3 sobrinhos do Pato Donald. Mas para nós aqui, né, no curso de comunicação, tinha o manual do Peninha. O Peninha, não o Eduardo Bueno, maluco, gaúcho, gremista, mas o Peninha, personagem da Disney, era repórter. O apelido do Eduardo Bueno um pouco nasce do Peninha, repórter da Disney. Então tinha o manual do Peninha, que era uma história de jornalistas. O jornal dele era A Patada. A Patada. Lembra disso? E no manual dele você fazia referência a grandes jornalistas, grandes empresários do ramo, grandes reportagens. Eu não decidi ser jornalista ali, não, mas eu tinha, talvez ainda tenha, esse manual guardado aqui numa das gavetas. Gente, a gente realmente está chegando ao fim. Quando uma conversa é boa, pelo menos do meu ponto de vista, para mim está fantástico. Tá? Mas a gente está com mais de 1 hora de live dentro de uma programação e acho que é a hora de, como dizem os antigos radialistas, para o Arthur da Pieve, o microfone é seu. Estou passando aqui em revista os presentes na live. Bom, primeiro, lamentar o problema técnico que nos privou da presença do Paulo César. Né? Acho que a conversa teria sido muito mais rica, né, se o Paulo César estivesse aqui conosco. Né? Fiquei falando muito sozinho. Né? Mas já é uma promessa. Tá. Eu estava conversando com o professor Alexandre Caralta que na próxima rodada da jornada da comunicação, o Paulo César certamente estará aqui presente. Ótimo, perfeito. Bem, queria agradecer a você, né, pela gentileza das perguntas, as pessoas que fizeram. Foi muito bom, se não ver as carinhas em movimento, mas reencontrar aqui os alunos como o Pedro, que fez uma pergunta ainda agora, a Júlia está aqui na primeira página, a Diana foi minha aluna também há algum tempo, Maria Antônia, estou pulando certamente algumas pessoas aqui, mas que bom revê-los aqui. Obrigado pelas perguntas, espero ter sido de alguma utilidade, como o Pedro, lá de Manaus também, assim, para quem se interessa em trabalhar com cultura, né, ou mesmo se não trabalhar diretamente, mas levar mais a sério o fenômeno cultural, no sentido de aprofundar a experiência humana, a própria experiência como cidadão. Né? A cultura, ela não se esgota em si. Né? A cultura, ela não é uma torre de marfim, ela existe para nos colocar em outras formas de contato com o mundo, né? Seja por mais terrível que seja a circunstância do mundo, ela nos ajuda a explicar certas coisas sobre o mundo em que a gente vive. Então, espero que tenha sido útil para os participantes. Obrigadíssimo, gente. Bom, para mim, com certeza foi demais. Tá? E a gente volta amanhã para a última etapa dessa jornada da comunicação. Nós voltamos a nos encontrar, dessa vez com a companhia dos professores Luiz Léo e Alexandre Caralta, para... eu acho que estão te aplaudindo, eu acho que essa mãozinha é aplauso que está aparecendo aqui na tela da PF. Mas o tema amanhã são as novas janelas para o esporte. Vamos falar de esporte e economia e negócios e sobrevivência, investimentos e tudo mais, com 2 doutores, 2 especialistas no tema. Agradeço a todos e ficamos por aqui. Uma boa noite a todos.